Crack em inglês, quebrar. A droga que leva esse nome, feita a partir de uma mistura de pasta de cocaína e bicarbonato de sódio, tem quebrado também a vida de muitas pessoas e de seus familiares, além de gerar violência doméstica e social. Bom, resolvi procurar Naves porque minha família não estava mais, não estava tendo uma boa convivência em casa, né? Cadeado, em guarda-roupa, essas coisas, não que eu estivesse roubando dentro de casa, né? Mas pelo elas verem essa reportagem que a pessoa rouba quando começa a usar o crack e tal, ela começou, já se preveniu, né? Aí me deixava muito constrangido essa situação em casa. Aí eu acabei procurando tratamento. Que eu já perdi também mulher, perdi tudo já, uns 2 anos atrás, por causa dessa droga. Cerca de 5.000 vezes mais potente do que a cocaína inalada, o crack é também mais barato e mais acessível em relação a outras drogas. As pedras de crack, que são fumadas em cachimbos improvisados, têm sido cada vez mais utilizadas por pessoas de todas as classes sociais em quase todas as cidades do país, em áreas urbanas e rurais. Apesar de estratégias traçadas por poderes públicos para o enfrentamento dos problemas com a droga, os resultados ainda são muito pequenos perto da complexidade da questão. É preciso combater com maior eficácia a entrada da pasta de coca no país e o tráfico interno. Ampliar as possibilidades de atendimento, acolhimento e redução de danos aos usuários do crack e a seus familiares. E ainda, promover a integração de ações da União, dos estados e dos municípios no manejo do problema. Discutir maneiras de evitar a propagação do uso e da dependência do crack, ajudando a pensar em passos necessários para equacionar essa mazela social de forma acolhedora e cuidadosa, é contribuir para uma sociedade mais saudável e inclusiva. Por isso, melhor e mais justa. O Melhor e Mais Justo está no ar. E como você já sabe, a discussão de hoje é sobre o crack. Para essa conversa convidamos Cristiano Vargas, que é coordenador da comunidade terapêutica Renascer, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ariel de Castro, presidente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo. E Bruno Ramos Gomes, psicólogo e presidente da ONG Centro de Convivência É de Lei. Sejam todos muito bem-vindos. Para começar, eu gostaria de discutir com vocês os motivos que transformaram o crack nessa droga capaz cada vez mais difundida na nossa sociedade e que causa dependência muito mais rápido em comparação com outras drogas. A partir do momento que um indivíduo fuma uma pedra de crack, o que acontece no corpo, na mente dele? Bem-vindos. Vou começar com Ariel. Ariel, na experiência da Fundação Criança, como é que vocês têm lidado com isso e como que o indivíduo se sente? Quais são os relatos sobre os efeitos do crack no organismo das pessoas? O crack, é importante a gente colocar, que ele foi descoberto em São Paulo, na região de São Mateus, em 91. E lá naquela época já tinham sinais de mortes de meninos e meninas que viviam nas ruas ali daquela região. Foi diagnosticado pelo Centro de Defesa da Criança e do Adolescente e a partir daí nós tivemos também essa proliferação do crack em várias capitais, em várias regiões metropolitanas do nosso país. E é uma situação que hoje aflige quem atua em programas sociais, atua há 15 anos na área social, principalmente trabalhando com crianças e adolescentes em situação de rua, com a questão dos direitos humanos e agora à frente aqui da Fundação Criança. Uma das situações que a gente tem vivenciado são adolescentes ameaçados de morte em razão das dívidas de drogas, principalmente do crack. Nós temos hoje na região do Grande ABC 48 adolescentes jurados de morte em razão dessas dívidas, né? Então, nós até estamos pleiteando um programa federal de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. E também, essa é uma questão hoje no Brasil, nós temos 2.500 adolescentes em situação de ameaça de morte, 600 já protegidos pelo Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no país, em 11 estados brasileiros.
e 60% das situações são envolvimentos com a droga, principalmente com o crack. Uma questão que hoje já atinge mais de 1 milhão de usuários, 98% dos municípios têm situações que envolvem o tráfico e o consumo do crack, segundo a própria Confederação Nacional de Municípios. Então, realmente é uma questão bastante preocupante e que nós ainda não acertamos, né, enquanto sociedade, enquanto poder público, no enfrentamento, no combate a essa situação. Não existe ainda uma política nacional de enfrentamento ao crack. Existem algumas iniciativas pontuais, isoladas, mas ainda é necessário um investimento muito maior e uma integração entre os programas sociais, a área de saúde pública, o judiciário, o que não acaba existindo hoje. Bruno, como é que essas crianças, adolescentes, adultos se sentem com o uso do crack? E mais, por que o crack foi tão facilmente eleito por crianças, e sobretudo crianças em situação de vulnerabilidade? Então, eu acho interessante uma pergunta de por que as pessoas vão fazer esse uso, né? Primeiro eu queria cumprimentar, agradecer pelo convite para participar desse debate. Eu trabalho já há alguns anos, né, com essa questão, estou à frente do Edley, que é essa ONG, um centro de acolhimento para usuários de crack lá no centro, na região da Cracolândia. Na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo. E venho convivendo diariamente com usuários de crack, com a questão já há muitos anos lá. E é interessante a gente pensar, quer dizer, o que tem de tão atraente no crack para as pessoas irem fazer esse uso? Que todo mundo, quando olha de fora, parece uma coisa tão devastadora, tão que precariza tanto a vida das pessoas. E eu acho interessante pensar nisso, porque assim, eu vejo com os usuários o que eles encontram. Quer dizer, o crack ele é como se fosse a cocaína, o efeito da cocaína que vai durar umas 2 horas, fica concentrado ali em no máximo 15 minutos. Então ele tem uma intensidade muito grande, né? O que a pessoa ficaria espaçada por um tempo maior, se concentra ali. E quanto mais concentrado tiver o efeito, quanto ele fica mais rápido, mais intenso e passa também mais rapidamente. Então, quanto mais curto for esse efeito e mais intenso ele for, mais a pessoa vai querer um pouquinho mais. Ele gera uma vontade de repetir esse uso, Tem uma coisa de gerar uma compulsão maior, né? Então, no início, esse uso ele parece ser barato, que nem a gente viu ali, de que ele parece acessível, barato, mas, quer dizer, uma pedra é mais barato do que as outras drogas, mas ninguém fuma só uma pedra, acaba fazendo um uso de muitas outras e faz um uso muito intenso. E eu vejo que os usuários, quando eles começam a fazer esse uso, eles veem uma sensação positiva com isso, que é um bem-estar, sentir uma sensação de poder, de se sentir bem, de poder enfrentar as coisas, de não sentir sono, não sentir frio. E só depois, quando esse uso está ficando mais intenso e mais cotidiano, é que vem os efeitos colaterais mais negativo, que é da paranoia, né? Por daí que vem esse nome do noia, o usuário de crack ali, que em São Paulo chamam de noia. Então, de ver coisas, de se sentir perseguido, também de ir cada vez deixando mais de se cuidar em troca desse uso, né? Então, no começo tem uma sensação que as pessoas relatam como positiva, mas isso dura um tempo muito curto. E logo depois começa a se falar de um uso como se sentisse preso a isso, algo que está fazendo mal. Quer dizer, tem relatos de como se fosse a droga do diabo, vem seres... sombras, vem coisas negativas, mas não consegue parar de fazer esse uso. Porque... E há dores? Os usuários relatam dores físicas, inclusive, quando nesse estágio? Então, o crack, ele tira uma sensação de dor, de sono, de frio, de fome. Então, na verdade, ele anestesia um pouco essas sensaças. E daí, na verdade, quando a pessoa não está sob o efeito do crack... na abstenção. É que começa a sentir todas essas outras sensações. Isso também acaba sendo um estímulo para que a pessoa que está... E eu trabalho com pessoas em situação de rua, que estão em situação de rua, que não tem acesso direito à saúde, aos diversos serviços. É uma forma dele lidar com as dores, com as coisas que eles vão enfrentando, que é ir se anestesiando, né?
Mas eu vejo que os usuários eles acabam buscando essa intensidade que não vão encontrar na cocaína, não vão encontrar nas outras drogas, mas vai encontrar no crack. É essa intensidade que eles vão buscando e que muitos encontram. E é difícil Por que a imagem do crack ficou tão associada à criança? Porque esse tipo de uso poderia, a criança e adolescente, poderia ser também dos adultos, e provavelmente é. E por que ficou tão associado? É só pela facilidade de acesso? Quer dizer, o acesso é simples, a produção dessa droga, a escala da produção é grande, a compra das pedras individualmente, embora para comprar muitas aí o dinheiro seja um fator relevante, mas para começar você tem acesso simples. São esses os fatores que fazem com que as crianças sejam usuárias tão contumazes dessa droga? Então, na verdade, um grande problema que a gente vê no uso do crack é que, na verdade, é tudo muito novo. Na verdade, a gente só tem estimativas, não tem dados. Quer dizer, a Fiocruz está fazendo uma pesquisa, mas que vai sair só daqui a algum tempo, um perfil do usuário de crack no Brasil. Então, a gente tem muitas estimativas, mas a gente vê que, na verdade, tem mais usuários de crack que são jovens e adultos do que crianças, só que chamam muito mais atenção, é muito mais impactante para a gente ver as crianças fazendo uso de algo que vai devastar tanto a vida delas, né? E eu vejo que os usuários, quando acabam se entregando a um uso muito cotidiano e constante, na verdade isso vem frente a uma desesperança de vida muito grande. Sim, é uma condição social precária que estimularia isso. E uma falta de perspectiva de vida. Então, sem perspectiva é uma coisa que vai te anestesiar, que vai ajudar a lidar com a angústia, com as dores. Então, é só essa intensidade tão grande que vai fazer frente a isso. Colocar o Cristiano coordena uma comunidade terapêutica que parece que se estrutura também em função do fato de que na tua família tal, vocês tiveram que conviver com essa situação. Lá em Pelotas, né? O Cristiano veio do Rio Grande do Sul para conversar com a gente aqui hoje e trazer depoimento dessa experiência, da experiência que eles têm lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Bom, então, né, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, né, agradecer a oportunidade de vir lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, né, participar desse programa, que já é tão falado, né, que a gente já vê que está repercutindo bem. E eu gosto de conversar sobre isso aí porque justamente a minha dedicação hoje, o meu trabalho é em função da dependência química, né, e propriamente hoje do crack, que seria o que está tomando conta, né. Eu particularmente comecei um trabalho em 97, quando eu fui um usuário em plena atividade e tive que passar por um programa de recuperação para poder... Um usuário não de crack, de outras drogas? De cocaína injetável. Né? E aí tive que passar por um programa de recuperação, aprender uma nova maneira de viver, uma reformulação de comportamento e acabei gostando disso, acabei me apaixonando pela recuperação e me dediquei a seguir trabalhando nessa área. E desde então venho seguindo esse trabalho. Hoje, com grande esforço, a gente conseguiu montar um projeto lá em Pelotas, né, que se chama Comunidade Terapêutica Renascer. E a gente hoje tem atendido o público-alvo direto de usuários de crack bem em fase complicada, assim, né? Bem no final, assim, fundo de poço, pessoal que já não aguenta mais, que não tem mais para onde fugir, não tem mais o que fazer. A sociedade já reprimiu, a família já excluiu do próprio lar, eles já perderam casas, tudo que eles tinham, né, de concreto na vida. E eles acabam vindo até nós não querendo realmente uma recuperação, mas como uma opção. E ali a gente consegue mostrar para eles que existe uma nova maneira de viver, que existe uma recuperação, que existe uma reformulação e que depende de muita boa vontade, muita dedicação também. E trazendo esses assuntos todos à tona, o que mais eu critico assim é cadê a dedicação dos órgãos do governo, sabe, das pessoas que deveriam de tomar as atitudes, porque com o surgimento do HIV, da AIDS, né, o que aconteceu? Campanhas, né, todo mundo foi para a televisão, preservativo, né, vamos se dedicar, né, para conseguir amenizar, né, e com o crack parece que a coisa está tão parada, está tão calma. Né, pelo menos a gente vê dessa forma, eu vejo dessa forma, que eu acho que deveria de existir uma mobilização maior, né, em função de combate, de prevenção, principalmente prevenção. Hoje a gente tem a matemática, o português como primordial no ensino fundamental ali, por que a gente já não coloca já a prevenção, já que a coisa está se desencadeando de uma forma
tão ruim, né, que a gente está presenciando. Então são coisas que a gente questiona. Né? Parece que não está sendo levado a sério a dependência química, o próprio uso do crack em si. Então, Ariel tinha... O que o Cristiano está falando, né, o clamor popular que surgiu aí nesses últimos 2, 3 anos se dá porque setores de classe média, né, de classes altas, passaram a se envolver também com o próprio crack. E também com o surgimento das cracolândias, que se gera um tormento para as vizinhanças, se torna repugnante no olhar das classes mais altas, né, que é o que acontece lá naquela região da Cracolândia. Agora a preocupação principal é do mercado imobiliário, das pessoas de classe alta, né, por isso que tem tido aí iniciativas. Na verdade, essas iniciativas não estão preocupadas em tratar as pessoas que estão lá, não estão preocupados com o histórico de vida de cada uma daquelas crianças e adolescentes que muitas vezes até foram para a droga, mas em razão de outras circunstâncias sociais, de abandono, de orfandade, de violência no ambiente doméstico. Então, o que a gente vê algumas iniciativas um pouco hipócritas também, pensando em limpeza social, pensando em fazer uma faxina geral e tirar essas pessoas. Então, acho que nós temos que ter essa preocupação, né, de não ter soluções aí simplistas, imediatistas, até porque quando se trata de questão de saúde, questão social, cada situação você tem um diagnóstico, a partir desse diagnóstico e a complexidade é grande, né? A gente tem que ir para um rápido intervalo agora, mas a gente volta para discutir essas medidas que o Ariel apontou agora, inclusive uma proposta que está aqui em São Paulo de internação compulsória. Vamos ver o que eles pensam disso. É já já.